Olá, me chamo Luan Felipe Tenro e junto dos meus colegas Nathalie Camargo Nascimento e Luiz Gustavo Persigoda, fizemos esse estudo sobre métodos de ordenação que tem como finalidade comparar suas funcionalidades e eficiências. O acúmulo de dados torna-se cada vez mais um problema a ser resolvido, então é necessário o uso de algoritmos de ordenação, que são processos lógicos para se organizar uma determinada estrutura linear, seja ela física ou não. Esse estudo tem como objetivo avaliar, por meio da experimentação, os dados gerados com a utilização dos algoritmos de ordenação Shell Sort, Quick Sort, Merge Sort e Heap Sort. Esse estudo contribui para o conhecimento sobre a eficiência dos algoritmos de ordenação, fornecendo informações valiosas para a escolha do algoritmo mais adequado para uma determinada situação. Os algoritmos de ordenação são processos que organizam dados em uma determinada ordem, de modo que os dados possam ser acessados posteriormente de forma mais rápida e eficiente. Eles fazem isso comparando pares de elemento e trocando-os de lugar, se necessário, para colocá-los em ordem correta. Por exemplo, a organização de uma lista de presença escolar, para que a relação fique organizada em ordem alfabética. Eu vou falar um pouco sobre o método de ordenação do Quicksort, que tem como lema dividir para conquistar. Para começar, eu vou utilizar essa lista desordenada, passo a passo, vamos ordená-la com o método Quicksort. Primeiramente, tem que escolher um pivô, e o pivô da vez vai ser o número 3, porque ele está no meio da minha lista. Vou dividir a lista em dois grupos, um com números menores que o pivô e outro com números maiores, e rearranjar esses números para que os menores estejam à esquerda e os maiores à direita. Agora vamos para os subgrupos. Eu criei um pivô para os subgrupos dos menores, que vai ser o 2, e um para os maiores, que vai ser o 7, e a regra continua a mesma. Os menores para a esquerda e os maiores à direita. Aqui embaixo, como exemplificação, temos uma pré-ordenação do que seria a finalização da nossa lista. E se for fazendo esse passo a passo, logo vamos chegar no resultado. Então, aqui eu tenho um código exemplificado que fala mais ou menos a ideia que eu ditei anteriormente. Aqui embaixo nós temos a saída desse código, que tem números completamente desordenados, e no final eles estão totalmente ordenados. Então, se quiser dar uma pausada para poder assimilar ele um pouco, pode pausar. Então, eu vou falar um pouco agora sobre as aplicações, porque o Quicksort é um algoritmo de ordenação muito eficiente para vetores grandes, e frequentemente usado em aplicações de computação científica, como processamento de imagem, de sinais e análise de dados. E aqui eu coloquei algumas das aplicações que ele é mais usado, como ordenação de números inteiros, de strings e ordenação de estrutura de dados, como árvores e listas. O Quicksort é bom porque ele é um algoritmo de ordenação eficiente para vetores grandes e relativamente fácil de implementar. É um algoritmo estável, que significa que a ordem relativa dos elementos com o mesmo valor é preservada. Está na hora de falarmos sobre o algoritmo de ordenação Shell Sort. Ele é um algoritmo estável que funciona dividindo o vetor em subvetores menores e ordenando cada subvetor individualmente. O algoritmo começa com um incremento grande e em seguida reduz o incremento pela metade a cada uma de suas passagens. O Shell Sort não garante que o maior elemento seja sempre no final. Isso ocorre porque o algoritmo compara os elementos que estão a uma distância do incremento uns dos outros. Se o maior elemento estiver no meio do vetor, ele pode ser comparado com elementos menores e, portanto, ser movido para a esquerda. Aqui eu tenho alguns pokémons para usar como exemplo, e até o final eles estarão completamente ordenados. Como vocês podem ver, eles estão desordenados, e seguindo os passo a passo vai dar tudo certo. Aqui eu usei um incremento inicial 7, isso significa que o algoritmo vai comparar os elementos que estão a uma distância de 7 uns dos outros. O algoritmo vai comparar o Evisor com o Venusaur, como o Evisor é menor que o Venusaur, ele é movido para a esquerda, e significa que a nova ordem é essa daqui. E aqui, em nossa segunda passagem, vamos usar o incremento de 3, significa que o algoritmo vai comparar os elementos que estão a uma distância de 3 uns dos outros. E como primeiro exemplo, eu vou comparar o Evisor com o Charmander. Com o Evisor menor que o Charmander, ele é movido para a esquerda, e se continuarmos fazendo isso com os outros pokémons, teremos esse resultado aqui. E nessa terceira e última passagem, vamos usar o incremento de 1. Significa que o algoritmo vai comparar os elementos uns com os outros. Na terceira passagem, o algoritmo vai comparar o Bulbasaur com o Ivysaur. Como o Bulbasaur é menor, ele é movido para a esquerda. E se continuarmos fazendo isso com os outros pokémons, teremos esse resultado final aqui, que é a ordem que a gente desejava. E aqui, continuando a explicação, eu tenho um código-fonte em C, que explica mais ou menos o que eu falei antes. Se quiser dar uma pausada para conseguir relacionar melhor ele, eu recomendo. E aqui eu coloquei algumas aplicações, que são mais usadas com o Shell Sort. Então, como ordenar dados de entrada para o algoritmo de classificação, para algoritmos de pesquisa e algoritmo de agrupamento. O desempenho do algoritmo Shell Sort depende do tamanho do vetor e do incremento escolhido. O Shell Sort pode ser usado em uma variedade de aplicações. Ele é frequentemente usado em algoritmo de busca, como algoritmo de busca binária. O Shell Sort também pode ser usado para ordenar dados de entrada antes mesmo de serem processados por outro algoritmo. Olá, eu vim falar um pouco sobre o Merge Sort. O Merge Sort é um algoritmo para ordenação de dados simples e compacto e normalmente é implementado utilizando um método recursivo, a técnica de divisão e conquista. A ideia do Merge Sort é embasada na divisão de um vetor em subvetores menores, até que ele não possa ser mais dividido, classificando cada um deles. Depois, compara seus elementos dos vetores menores para uni-los novamente na ordem desejada. Sobre o funcionamento. Ele é baseado no padrão do projeto chamado Divisão e Conquista, e ele se divide em 3 partes: a divisão, a recursão e a conquista. Na divisão, se a quantidade de elementos que serão ordenados for 1 ou 2, então a gente resolve o problema diretamente. Se tiver mais, então a gente divide a quantidade de elementos em 2 ou mais conjuntos. Na recursão, a gente utiliza a recursão para resolver cada um dos subconjuntos de elementos. E na conquista, depois da resolução de cada subconjunto, a gente reagrupa em uma única solução. Aqui eu tenho uma imagem da árvore que ilustra a divisão do arranjo principal em subarranjos. Sobre o desempenho, então, ele é notável pela sua eficiência de tempo, pois ele possui uma complexidade de tempo. E ele é estável, preserva a ordem relativa de elementos com chaves iguais durante o processo de ordenação. No entanto, apesar da eficiência em termos de tempo, ele não pode ser a melhor opção em termos de uso de memória, porque ele requer um espaço adicional para armazenar as sublistas temporárias durante a ordenação. Sobre a aplicação, então, ele é eficiente para lidar com grandes volumes de dados, porque ele tem a capacidade eficiente de ordenar enquanto ele mantém essa estabilidade da ordenação. E é utilizado principalmente em listas encadeadas, ordenação externa, aplicação de algoritmos de divisão e conquista e utilização em bancos de dados.
Então, aqui no código em C, ele consiste em, no início, dividir então, a lista em duas metades, recursivamente, até que cada sublista contenha um elemento. Ele combina as sublistas para criar maiores até que a lista original esteja ordenada. E no final, ele usa o procedimento de mesclagem para combinar as sublistas, ordenando em uma única lista ordenada. Heap sort. O heap sort é um algoritmo de ordenação eficiente que utiliza a estrutura de dados chamada heap. Ele foi desenvolvido em 1964 por Robert Floyd e J.W.J. Williams e faz parte da família de algoritmos de ordenação por seleção. O funcionamento do heap sort ele é baseado na visualização do vetor de entrada como uma árvore binária. A ideia principal é transformar o vetor em um heap, uma árvore binária completa onde o valor de cada nó é maior ou igual aos seus filhos. E esse, então, remove o maior elemento, a raiz do heap, e coloca no final do vetor. Esse processo é repetido até que o heap esteja vazio e o vetor esteja ordenado. Desempenho. O heap sort tem um desempenho muito bom em conjuntos ordenados aleatoriamente. Tem um uso de memória bem comportado e seu desempenho em pior cenário é praticamente igual ao desempenho em cenário médio. No entanto, vale ressaltar que ele não é um algoritmo de ordenação estável, ou seja, ele pode mudar a ordem relativa de elementos iguais, mas é possível adaptar a uma estrutura a ser ordenada de forma a tornar a ordenação estável. Sobre a aplicação. Então, como eu já falei, o heap sort utiliza a estrutura chamada heap, que é um heap binário, para ordenar os elementos durante a inserção na estrutura. E no final, os elementos são removidos da raiz do heap, seguindo a ordem desejada. Um heap binário é uma árvore binária representada como vetor gerado e mantido no próprio vetor a ser ordenado. E para a ordenação crescente, é construído um heap máximo, enquanto para a decrescente é construído um heap mínimo. Na execução, essa imagem ela mostra a análise de subárvores movendo o maior elemento para a raiz. As trocas nos nós pais desencadeiam uma nova análise, garantindo que cada raiz contenha o maior elemento de sua subárvore. O processo ele é repetido até que o maior elemento esteja na última posição do vetor. E o heap sort ele é eficiente em tempo com restrição de memória, priorizando o desempenho sobre a estabilidade na ordenação. O código em C. Então, eu vou falar primeiro da construção do heap. A primeira coisa é transformar a lista em uma estrutura heap, que é a árvore binária, onde o elemento pai é maior que os filhos. Depois, a gente faz a ordenação, onde vai trocar o primeiro elemento, o maior heap, com o último elemento, e reconstrói esse heap para o restante da lista. E, por fim, fica repetindo esse processo até que toda a lista esteja ordenada. Como analisado, Quicksort é o algoritmo de ordenação mais eficiente no pior caso. No entanto, ele pode ser ineficiente para conjuntos de dados menores. Merge sort é o algoritmo de ordenação mais eficiente no melhor caso. No entanto, ele pode ser mais lento que o Quicksort para conjuntos de dados de tamanho pequeno. Heap sort é o algoritmo de ordenação intermediário. Ele é mais eficiente do que o shell sort e o quicksort para conjuntos de dados menores, mas menos eficiente que o merge sort para conjuntos de dados de tamanho grande. O melhor algoritmo de ordenação para uma determinada aplicação depende do tamanho do conjunto de dados e da estabilidade desejada. Para conjuntos de dados de tamanho pequeno, o merge sort é geralmente o melhor algoritmo. Para conjuntos de dados de tamanho médio e grande, o quicksort é geralmente o melhor algoritmo. Para conjuntos de dados de tamanho pequeno e estabilidade desejada, o heap sort é geralmente o melhor algoritmo.